Bora ver a informação importante agora sobre o transfer ban do Félix Torres, e também tem um jogador uruguaio de 23 anos, pontinha, que pode ser a contratação do Corinthians caso esse transfer ban venha a cair. Se liga nas informações, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corigano Informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. De volta, vamos falar da vitória do Corinthians sobre o Vasco, vitória por 3-2, um time com muitos desfalques. Falou de São Paulo, o Corinthians também cheio de desfalques importantes, alguns já recorrentes, né, Birner? Mas você deu um gancho que, cara, eu concordo com você, viu? No final das contas, o Corinthians fez até um bom jogo. Parecia no começo um jogo chato, modorrento e tal, mas no final das contas esse gol aí abriu o caminho, né? Eu acho que apesar de ter tomado 2 gols, fez um jogo bem consistente. Pois é. Porque um gol foi num cruzamento, pênalti, o outro gol, no final da partida, foi quando o Félix Torres entrou no lugar do Mateuzinho e o Garro perdeu uma dividida, e em vez de ele marcar o jogador do Vasco, ele largou o jogador para reclamação, que fez a jogada nas costas dele. Né? De quem? Repita o nome de quem? Do Félix Torres. Pois bem. E o jogador do Vasco, o Andrés Gomes, que inclusive estreou bem. Pois é. O nome do transfer ban. E 33 milhões. Esse chute do Charles não dá. Agora, foi antes disso. O né? fato de não ter... A gente falava do São Paulo, e eu não vou fazer uma comparação, obviamente, porque o Corinthians não está jogando no mesmo nível do São Paulo. Mas o fato de não ter as suas 3 principais estrelas, os jogadores que mais jogam, porque o Garro começou fora, e 2 não podem jogar, o Memphis e o Yuri, permitiu ao Dorival mudar o sistema de jogo. Jogou com 2 volantes, com o Charles e o Kaique fechando pelos lados. Nos lados ele trava o time do Vasco, impede o Vasco de construir, e isso inclusive foi dito na entrevista depois do jogo pelo Gustavo Henrique, que essa era a estratégia do Dorival, e ela foi muito bem executada. E o Vasco vai se irritando, e o Corinthians faz o seu gol numa bela finalização do Michael, aproveitando um erro do Vasco, que vai gerar uma polêmica enorme, que é a discussão do Diniz com o Ryan. Eu daqui a pouco quero opinar sobre isso. Temos imagens depois. Vamos entrar nisso depois. E o Corinthians começa a aproveitar esses erros do Vasco, e a vitória foi tranquila. A vitória foi tranquila, com exceção aos últimos minutos, depois do Félix cometer o erro de deixar o Nuno fazer jogada pelas costas e o Vasco diminuir com o gol do Ryan. Isso. O Corinthians teve um controle de jogo fora de casa que não é normal o Corinthians ter. Foi só a segunda vitória fora de casa, hein? O Corinthians, outra foi contra o Ceará, mas não jogou bem. Né? Hoje jogou bem melhor do que jogou contra o Ceará. O Corinthians ocupou espaços bem, o Corinthians foi mais eficaz na construção, e eu acho que é uma atuação assim, bem convincente dentro do nível de jogadores que ele tinha. Ele conseguiu, nesse período sem jogos, no meio da semana, preparar a equipe para esse jogo contra o Vasco, e taticamente foi bem superior ao time do Diniz. É impressionante, né, André? Porque se a gente pegar, repito aqui, quantidade de desfalques, a gente olha para as últimas atuações do Corinthians e chega à conclusão que mesmo com todos os desfalques, foi um dos melhores jogos do Corinthians dos últimos aí que disputou, até com o time titular e tudo. E vai se falar também, durante a semana, de uma escalação com vários jogadores jovens formados no clube, que Guinegão, Kaique, até agora receberam mais críticas do que elogios, porque a temporada do Corinthians ela é muito decepcionante, mas eles não têm culpa nenhuma disso. Sim. E obviamente fazem aquilo que tem possibilidade de fazer, e não deixam de fazer qualquer coisa porque não se comprometem ou porque não querem, né? Mas até agora, até essa rodada, a questão com o Corinthians era assim: o Corinthians tem um elenco problemático, mal montado, mal construído, mas tem 11 jogadores, aqueles chamados 11 melhores, que, né, num jogo de 11 contra 11 conseguem competir teoricamente contra qualquer um. Não sei se isso é verdade em relação a todos, se é qualquer um mesmo, mas são jogadores que eliminaram o Palmeiras da Copa do Brasil. Contra a maioria competem. Competem contra a maioria, foram capazes de eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil, e sempre que isso for dito, vai ser necessário lembrar, isso é um feito da comissão técnica do Corinthians com o grupo de jogadores, terem conseguido eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil em 2 jogos. Normalmente em 2 jogos quem passa é o time que é melhor. O Palmeiras é melhor do que o Corinthians, indubitavelmente, mas é verdade. O Corinthians tem 11 jogadores, tem um time que todo mundo sabe qual é, que consegue competir, e numa situação ou outra, para um campeonato brasileiro, isso não é suficiente. Você precisa de mais jogadores, você precisa de um elenco que seja mais generoso em qualidade. O Corinthians não tem. Mas numa competição como a Copa do Brasil, o Corinthians vai enfrentar o Atlético Paranaense na próxima fase, eles podem carregar o time à frente, como fizeram até agora.
Mas essa atuação, não só esse resultado, essa atuação de hoje, fora de casa contra o Vasco pressionado, torcedor querendo saber se o Vasco é o time que ganhou de 6 do Santos ou se é o time que perdeu na Copa do Brasil de novo nesse meio de semana para o Juventude e não conseguiu repetir atuações no Campeonato Brasileiro. Em São Januário, onde a pressão é muito grande para os dois lados, às vezes pressiona até o próprio time do Vasco, aconteceu recentemente, aconteceu nos anos todos que foram difíceis para o Vasco no Campeonato Brasileiro, a maioria deles. Mas a atuação mostra que não é verdade que o Corinthians não consegue jogar bem quando o Yuri não está, quando o Memphis não está. O Garro é um jogador que vai jogar, vai deixar de jogar, vai jogar, vai deixar de jogar. Quando ele estiver, ele é um cara que transforma o time. Nenhuma equipe pode deixá-lo finalizar próximo do gol como ele fez hoje. André, quando ele entrou, ele mostrou o quanto ele é necessário. Exato. Quando ele participa do segundo gol e o escanteio do terceiro é claro, a diferença que ele faz é automática. Os jogadores do Corinthians não têm as virtudes que ele consegue mostrar quase sempre quando ele entra em campo. E se qualquer defesa do futebol brasileiro bobear com o Garro, ele vai decidir partidas, ou ele vai pelo menos transformar jogos. Foi o que aconteceu hoje. Então, o Yuri não jogou, o Memphis não jogou. Tem semanas aí para eles dois voltarem. É uma situação que precisa ser administrada pela comissão técnica. De fato, eles não têm substitutos óbvios assim para desempenhar as funções. O time Vitinho entrou hoje no segundo tempo. Entrou. Contratação não tá que o Corinthians não tem condição de jogar. Não tem condição ainda. Para mim, me pareceu bem precipitada a presença dele em campo, mas às vezes você precisa fazer o que está ao seu alcance para querer tirar de algum jogador, nem que seja 10, 15 minutos de alguma qualidade. O Corinthians está nessa situação. Agora, a atuação de hoje, ela comprova de que o time, sem essas peças, que são indiscutíveis no Corinthians de hoje, pode ser competitivo. Sabe o que eu acho, André? Não sei se você concorda comigo. Com os principais jogadores, é o Dorival se adaptando às circunstâncias. Com esse time, é o Dorival jogando como ele acha que o time tem que jogar, mesmo sem ter a qualidade. Sim. Ou seja, é bom que se entenda que se o Corinthians em algum momento der mais espaço pelos lados, quando ele tem Garro, Yuri e Memphis, se o Corinthians em algum momento não marcar bem no meio e ficar sofrendo com inversões de bola, é o treinador privilegiando a qualidade, porque é o time que até agora se mostrou mais competitivo mais vezes nos jogos grandes, que é exatamente o que o Ramon fazia. Sim. E falava na entrevista, se quiser eu posso marcar um time mais fechado, etc, mas é o Corinthians e tem esses 3 jogadores e a qualidade deles. Então, quando o André fala do elenco montado com limites, é porque o ideal seria que o jogador que faz o lado de campo com a qualidade do Memphis também voltasse para a recomposição. Que o jogador que nem o Garro, que desequilibra na construção, na finalização, que dá assistência, conseguisse, e eu não acho que ele é negligente, o Memphis eu acho que é um pouco, o Garro não acho que é negligente, conseguisse ser mais participativo sem bola na recomposição, para o time ser mais pleno coletivamente. Agora, o treinador tem que se adaptar às circunstâncias, ele não vai fazer o Memphis correr o que ele não correu em nenhum lugar, o Garro tem os seus limites, o Yuri corre pelos dois se precisar, né? E esse é o Corinthians. Talvez volte na quarta-feira. E tem que voltar, faz falta. É um cara que resolve Pela jogos. Copa do Brasil, já contra o Atlético Paranaense. É importante. Mas eu acho até o Garro mais importante do que o Memphis. Se tivesse escolher, o Garro. Claro que não é o mais... Os dois, melhor ainda. Mas o Garro é mais importante. Só que o Garro entra numa condição clínica que me parece que é muito sério. É claro. Ele está reclamando do joelho, ele já deu a declaração, não já aguenta falou jogar sobre isso, 3 partidas, deve jogar no sacrifício. Não consegue, e ele tem jogado insistentemente, ele tem... Aí é um caso parecido com o caso do Lucas que a gente falou tanto. Ele Que comercial, aparece. É parecido em todos os sentidos, é parecido no pouco jogar e na importância e na qualidade fora do comum que eles têm, assim, aí, independentemente do jogo de hoje. Aliás, quero só deixar claro, assim, eu estava na transmissão de um jogo, então não tem como falar de Corinthians e Vasco, e acho que para o Calçade vale a mesma coisa, para a gente deixar bem claro aqui, por isso que a gente não se manifesta na hora de falar do jogo. Eu estou trocando figurinha aqui com os dois. Agora, sobre o Real Madrid, mas sobre Garro dá para falar. Sobre Garro dá para falar. Eu acho, só que eu acho difícil essa porque o Garro, ele é certamente o mais criativo dos jogadores do Corinthians. Aí se fosse falar sobre criatividade, eu tô contigo. É mais o Garro, o Garro do que o Memphis. Só que o Memphis, ele
ele também põe a bola para dentro. Quer dizer, também ele é um cara de chegada, ele cria, ele chega. Eu não acho que seja fácil essa escolha. E assim, na quarta, se ele tiver o Memphis, ele vai com o Guinegão e Memphis. Guinegão fez o segundo gol. O Corinthians, você olha para as escolhas do Dorival, você já sabe o que vai acontecer no final do ano. Thales Magno e Romero estão fora da equipe. Eles poderiam ser os atacantes. E eles não têm jogado como titulares. Estão sendo preteridos, eles estão à disposição. 2 garotos da base. Sim. Mas o Romero, acho que por uma questão técnica, e o Thales acho que falta... Falta um monte de coisa, né? Tudo. E aí, nesse caso, o Dorival, sim, com as mãos atadas. O Corinthians com o transfer ban, tem acerto com o jogador, mas não pode contratar enquanto não... Só que aí, assim, a questão do transfer ban conta também demais para essa liberação de jogadores, né? Porque o que você vê acontecer na Europa o tempo todo, e você tem... A Lazio, por exemplo, é um time que está com transfer ban, e aí o que ela fez? Ela chama de volta todo mundo que está emprestado, ela não libera ninguém, porque no fim das contas é o que você tem. Então acho que assim, claro que o Corinthians tem até a perspectiva de resolver esse problema para a próxima temporada e tentar não ter esse transfer ban valendo na próxima janela de mercado, mas as próprias liberações de jogadores que não têm rendido, isso vale para os dois que o Calçado citou, é algo que se torna, de alguma maneira, até uma certa imprudência se você não tem condição de contratar e de repor. A gente vai ver o Dorival, até para explicar, né? A janela vai até dia 2 de setembro. E o Corinthians, para fazer alguma contratação até 2 de setembro, entenda, 2 de setembro já é o começo da outra semana. Tem uma semana aí, vamos arredondar, né? Exatamente. Ele tem essa pendência com o Santos Laguna. 33 milhões? 33 milhões. Já fez 3 propostas do Santos Laguna, não quero nem saber. Exatamente, está negociando. Se o Corinthians não conseguir nessa uma semana, até menos, né? Porque aí tem que resolver, aí dá ok, aí para efetivamente fazer contratação, dá ok nas contratações, o Corinthians pode ter que continuar com esse time. Não chegar ninguém, tem uma semana o Corinthians para resolver isso. A partir daqui eles começam a falar mais do Vasco ali, então eu vou cortar para a parte importante, já que eles tocaram no assunto aí do transfer ban, informação importante sobre o Félix Torres e também sobre a contratação aí de um atacante, de um ponto que o Corinthians está de olho, e já que essa semana é semana decisiva para resolver essa parada com o Santos Laguna. Então se liga agora nas informações do Samir Carvalho, hein? O Augustinho, tá? O Augustinho. O Carlos Fonseca está perguntando sobre o transfer ban, é o seguinte, o Corinthians, claro, ainda tem transfer ban, né? Mas está tentando adiantar alguma coisa para que, se resolver o transfer ban, né, conseguir contratar um jogador aí nos últimos dias da janela. Então é isso que o Corinthians está fazendo. O Corinthians está tentando, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, tentando pagar o transfer ban e contratar algum jogador. E claro, né, não tenho informação que essa é uma negociação avançada, não tenho. Tá? O que me confirmaram foi só contato até agora. Mas quero falar sobre o jogador. Chegou ao Boston River em setembro de 2024, tá? Disputou 13 partidas, marcou um gol, sendo titular 5 vezes, apenas isso na primeira temporada, tá? Os números aqui são do Dataclaus. Nessa temporada tem 32 jogos, 6 gols e 2 assistências. 32 jogos, 6 gols e 2 assistências. Ele foi titular em 21 oportunidades, tá? Das 32. Começou o ano como reserva, mas ganhou a posição a partir de março. Chegou a perder a posição em maio e junho, ficando 3 jogos seguidos como reserva e outros 2 sem ser utilizado no banco, mas voltou à titularidade. Tem contrato com o clube uruguaio até 30 de junho de 2026. O valor de mercado, 800 mil euros. Deixa eu falar um negócio sobre o Augustinho Carrara aqui, que tem 23 anos, é jovem, tudo. É legal, velho, mas assim, se por acaso o Corinthians contratar esse jogador, a minha avaliação precisa ter os valores do negócio que eu não tenho, tá? Porque esse tipo de jogador você não pode pagar caro, mas é uma aposta que eu não vou criticar também, entendeu? Foi formado na Espanha, em um time chamado Badalona, mas ainda na base foi para um time da Bélgica, o Lommel, que hoje disputa a segunda divisão do país. Estreou como profissional na temporada 21-22, marcando um gol e dando uma assistência em 21 jogos. Na temporada seguinte se destacou fazendo 6 gols, 4 assistências em 19 jogos. Enfim, nunca teve números de grande expressão, tá? Jogou pouco por lá, só 13 jogos, passou pelo Sparta Rotterdam da Holanda e por um time pequeno chamado Cambuur, também da Holanda, antes de chegar ao Boston River, tá?
enfim, carreira dele totalmente inexpressiva, né? Chegou a defender a seleção sub-23 dos Estados Unidos e nada mais. Aí o Klaus conversou com jogadores, conversou com jornalistas uruguaios, tá? O Klaus falou com o Franco Lomes, né? Lomes, jornalista uruguaio. Abre aspas para Franco Lomes. É um atacante com muita velocidade e bom drible, que atua normalmente pela esquerda no ataque. Ele gosta de atacar o espaço e é muito técnico. Isso dito, inclusive, por ele em entrevistas. Aí é fácil, né? E tem um interessante jogo aéreo também, apesar de medir 1,82. Com a possibilidade de eu estar errado, não acho que ele vai explodir de 0 a 100 assim que chegar aí. Ainda mais com o peso que é jogar no Corinthians, né? Disse aqui o jornalista uruguaio. Ele vai se sair bem, mas a adaptação de um futebol ruim como o nosso para a melhor liga do Brasil custa um pouco. Isso aconteceu até com o Canóbio no Fluminense. Enfim, o jornalista está acreditando que o Uruguai, que se ele jogar no Corinthians, ele não vai explodir de cara, vai dar trabalho, tá? Vai dar trabalho. O Pablo Cupessi, jornalista uruguaio do Ovación, né? Vamos abrir aspas aqui para um segundo jornalista uruguaio escutado pelo Klaus, aqui para o canal Café do Setorista. Agustín Anello é um jogador que atua como ponta pela esquerda. Ele pode jogar pela direita também, inclusive hoje jogou como 9. Sua maior virtude é a velocidade pela ponta, ele é muito encarador, né? Ou seja, parte para cima do adversário. A sua melhor característica é 1 contra 1. Ele chegou ao clube para se recuperar, é um jogador muito interessante para atuar pela ponta, joga também pela direita sem problemas. A principal característica é ir pelo lado e gerar jogadas para o centroavante. Ele também tem coragem de partir para o meio e finalizar. Isso permitiu também fazer gols. Tenho certeza que pode ser um salto interessante para ele para o Brasil, e principalmente porque é um tipo de futebol em que ele pode se desenvolver e estar pronto para decolar no futuro. Como eu disse, ele mostra a sua principal virtude jogando pela ponta, gerando jogadas para os outros atacantes. Isso pode levá-lo a um nível muito alto e ser interessante no futebol brasileiro. O futebol brasileiro se caracteriza por ter bons pontas, mas também bons centroavantes de boa finalização. Acredito que ele pode se destacar muito. Pode gerar muito futebol pela ponta para o centroavante que atua no apoio e termina as jogadas e finaliza. Enfim, os jornalistas uruguaios são mais bonzinhos do que eu, né? Essa que é a verdade. Que, enfim, eu vi alguns lances, não gostei muito, achei um jogador assim meio comum, mas, pô, a gente tem que ver. Se for um jogador que vem de graça, só pagando salário e luvas, ou pagando uma merreca, vale a aposta. Não vamos ser radicais também, né? Agora, se pagar caro por esse jogador, aí, né, aí fica meio complicado. Aí eu já não gostaria muito, né? Não gostaria muito aí de vê-lo, né, com a camisa do Corinthians, até porque é melhor deixar o Guinegão cheio de paixão. E ainda tem o Kaique, enfim, outros jogadores. Mas os jornalistas uruguaios elogiaram. O pessoal, o José Roberto tá falando, é melhor subir o Gui Amorim. Gente, Corinthians precisa de um substituto pro Garro urgente, velho. Porque o Garro faz falta, tá? E nessa meiguice aí do Garro, não quero jogar, quero ser poupado. Cara, o Dorival Júnior também tem que acelerar um pouquinho os processos, sabe? Eu acho que ele demorou demais para pôr o Kaique. Isso assim, se o Dorival falasse comigo, eu tô humilde hoje, tá? Se o Dorival falasse comigo, o Corinthians estaria numa situação bem melhor, por exemplo. Que eu já ia falar para ele, ó, esquece Thales, esquece Romero. Vocês sabem, é o que eu falo aqui. Ele demorou muito para apostar no Kaique e no Guinegão no lugar do Thales e do Romero, por exemplo. Entendeu? Não dá, velho. Não dá, são jogadores que a gente já conhece. A gente já conhece esses jogadores. Então, por exemplo, no caso do Gui Amorim, pô, é um jogador que tem, acho que 16 participações em gols em 32 jogos. É incrível isso. Ele tem acho que 10 gols, né, se eu não me engano. Cara, é um garoto que você tem que fazer a transição, porque o Corinthians precisa de um meia pro lugar do Garro. E quando o Garro não puder atuar, pô, velho, você tem um jogador ali
você já começa a fazer a transição, tá? Você já começa a fazer a transição com ele ali. Então ele tem que dar oportunidade, entendeu? Acho que o Dorival tem que ser mais ligeiro nisso, tem que ser mais rápido, tá? Para isso. E porque a gente precisa de um substituto pro Garro. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, hein? Preste atenção no que eu vou falar agora. Eu não gostei do Memphis na balada cantando funk, não. 6 milhões por mês. O clube estava acelerando. O clube estava acelerando o processo de recuperação dele para tentar colocá-lo em campo quarta-feira. Já não sei se vai dar. Tem que se cuidar, meu irmão. Ele que fez aquela música com versículo, né? De segunda aos Coríntios, né? É segunda, porque é uma carta, não é um livro. Ele que gosta de fazer música com texto bíblico, tá? Eu vou dar um texto para ele de Eclesiastes, que a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de cantar funk, há tempo de jogar. Há tempo de se recuperar, há tempo de festejar. Há tempo de ir para a balada, há tempo de treinar. Há tempo para todas as coisas na vida. E eu não sou daqueles que acham que o jogador tem que ficar dentro de casa e não ter vida social. Mas eu sou contra jogador que vai pra balada numa sexta do sábado e no sábado o Corinthians pega o São Paulo, aí vai pra balada na quinta, na sexta, na madrugada de sábado e o Corinthians toma um pau do São Paulo no Morumbi. Aí eu sou contra. Agora, se o cara quiser sair uma segunda-feira, depois que o time venceu, enfim, não sei. Então, assim, eu acho que o Memphis, pra mim, eu não concordo, tá? Tem gente que acha normal, entendeu? Tá curtindo a vida, o cara vive, né? O cara vive. Beleza, meu irmão. Já me chamaram de passador do Memphis aqui, então eu até critico um pouco o Memphis, tá? E hoje o dia de alegria, venceu bem, não tem que ficar muito falando. Bom, aí sempre a informação do Samir Carvalho no final aí para complementar o que os caras da ESPN falou sobre o Transfer Ban, né? Semana decisiva. Eu tinha até me esquecido, cara, que esse Transfer Ban, a janela de transferências ia acabar até o dia 3 de setembro, então, cara, semana decisiva mesmo, tentar aí, cara, o Félix Torres consegue atrapalhar o Corinthians dentro e fora de campo, cara, inacreditável, cara, que cara, nossa, na moral, mano, e vamos ver, né, se a gente consegue, né, derrubar esse Transfer Ban, se não derrubar, fecha a janela, contratações só no meio do ano, só no ano que vem, aliás, mas mesmo assim que tem que pagar, mano. Porque senão pode vir outro Transfer Ban do Rojas, do Garro e outros jogadores aí, e a gente perder ponto, que complicaria muito a vida do Corinthians, cara. E sobre esse jogador o Agustín, do Boston River, do Uruguai, não faço a mínima ideia quem seja, jogador jovem, 23 anos, né, ponta, como o Samir falou, não faço a mínima ideia que seja, deve ser algum jogador que veio através do scout aí, né, do Corinthians, vamos ver como que vai, né, mas parece que além dele tem outros jogadores apalavrado, né. Inclusive, um jogador que entrou no Vasco ali no finalzinho, ponto esquerdo, ele tava palavrado com o Corinthians, mas contra o Sobral acabou indo pro Vasco, hein? Cara, deixar de vir pro Corinthians pra ir pro Vasco, pelo amor de Deus, hein? Claro que não tem muito o que fazer, né? O cara nem ia vir pra cá e não poder ser inscrito. Então, não, se conseguir derrubar esse Transfer Ban essa semana, eu acho que encaminha umas 2 ou 3 contratações aí nessa semana, né? Então, pode ser uma semana decisiva de contratações, se, né? Então é isso. Comenta aí, deixa seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corigão na minha informação. Então até a próxima, valeu, é nóis.